Bom, vamos resolver então aqui nesse vídeo aqui uma questão para gente universitário de nível superior, tá? Que foi aplicado para o Unicentro do Paraná. A questão escolhida foi essa aqui. Essa aqui é uma questão bem interessante porque ela tem dois jeitos de fazer. Um que é muito simples, muito fácil, mas você precisa de recursos de nível superior, né? Matemáticos de nível superior, tecnólogo ali que são equivalentes. E dá para resolver muito rápido essa questão, coisa de 15 segundos, batendo o olho. Você resolve, ou se você não souber isso, né? Tem o método braçal, a gente pode ir fazendo pelo método braçal, resolvendo isso aqui questão por questão, mas a gente vai ver que dá alguns macetes aí que dá pra gente melhorar aí o nosso tempo de resposta, tá? Então, assim, eu vou fazer os dois jeitos. O jeito que é recurso matemático de nível superior, que não é difícil, vocês vão ver, e o método mais braçal, que é um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais trabalhoso, mas que às vezes para você resolver uma questão, né, uma questão de concurso aqui te leva a uma posição bem melhor, pode ser decisivo, inclusive, né? Então vale a pena, sim, naquele momento de prova, você usar todos os recursos que você tiver para fazer a questão, né? Mesmo que eles não sejam o mais eficiente, o melhor, mas vale a pena para acertar a questão. Então vamos lá, né? Vamos ler o exercício aqui, vamos entender o que ele está pedindo, ó. Sabe-se que o custo para produzir-se X unidades de um determinado produto é dado por... Aí ele dá uma fórmula doida aqui, ó. C de X é igual a x quadrado menos 80 mais 3.000. Então, cada produto que você for fazer, se você for fazer um produto, você tira o x e coloca o 1 no lugar. Se você quer saber o custo de dois produtos, então você tira o x e coloca o 2 no lugar, tá? É bem simplesinho, é direto, assim. Sob substituição, você descobre o custo, faz a conta e descobre o custo. Mas não é isso que ele quer saber, vamos ver a pergunta. Pergunta-se, nessas condições, qual é a quantidade produzida para que o custo seja mínimo, quer dizer, então existe um número de produtos aqui em que se a gente produzir a gente consegue um mínimo. Se a gente produzir a mais, o custo aumenta. Se a gente diminuir a menos, se a gente produzir a menos, esse custo também aumenta. É o que a gente está conseguindo perceber aqui na questão. Mas por quê, né? A gente tem que lembrar que essa questão tem um x quadrado. Então, se a gente for pegar as nossas memórias lá do ensino médio, a gente sabe que o x quadrado ele não é uma reta, né? Ele seria uma parábola. Dá pra resolver sem saber esses detalhezinhos, só que você vai ter um pouquinho mais de trabalho, tá? É só você substituindo todos, mas vamos pensar um pouquinho pra ver se a gente consegue driblar, né, todas essas contas aqui, porque é muita conta, existe a probabilidade de você errar também, ficar fazendo conta é sempre problemático, né? Mas um x quadrado é assim, né? É uma parábola para cima ou para baixo, então a gente pode ver que aqui, ó, nós sempre temos um ponto ou de mínimo ou de máximo. Aqui, como é x quadrado, então o que vale é essa aqui, né? Esse daqui. Esse gráfico aqui, a gente tem um ponto de mínimo. A gente pode até perceber, porque o exercício ele pergunta qual é o ponto de mínimo. Então não poderia ser esse aqui, porque esse aqui tem um ponto de máximo, tá vendo? Não tem nenhum valor aqui, ó, de y que você consegue ser maior que esse aqui. E aqui é a mesma coisa, só que para mínimo. Não tem nenhum valor de x aqui, né? Que você tem um valor menor que esse. Então, o que nos induz a pensar que esse aqui é o gráfico correto para essa equação. Mas vamos lá, né? Deixa eu só apagar aqui. Então vamos fazer o seguinte. Se a gente for pensar pela lógica mais tradicional, que é aquela que quanto menos produto a gente produz, menos a gente gasta, então quer dizer, como a gente viu, ela não é válida aqui, né? Então, o que me faria não começar com esse valor aqui de 10, porque, como a gente viu, né, é um pensamento errado, uma lógica errada. Então, se o valor certo aqui, a resposta da questão fosse 10, ela estaria premiando aquela pessoa que está com o pensamento errado, está com a lógica errada, né? Então, provavelmente não é o número de 10, tá? Pode ser, mas eu acho que não deve ser, tá? A gente tem que ver o menor tempo possível, então a gente tem que tirar algumas conclusões para não perder tanto tempo na questão, né? Então, já que a gente tem que escolher algum desses aqui para começar, não vou escolher o 10, tá? Não vou escolher o 10. Vou ter que fazer com 20, 30 e 40. Com 3 a gente já consegue ter uma noção aí de qual é a questão, qual que é o valor certo aqui.
Uma outra questão que a gente pode observar para facilitar os nossos cálculos é isso aqui, ó. A gente está vendo que tem 3.000, somando 3.000 em todo mundo, independente se você for fabricar um produto ou 1 milhão de produtos, esse 3.000 não varia, ele está sempre ali, ó, mais 3.000. É um número fixo, inteiro, ele não muda, é mais 3.000. Então esse custo está para todo mundo. Isso significa que como a gente não quer saber o número exato de dinheiro que a gente vai gastar, a gente quer saber qual é o menos, né? Qual que é o número que gasta menos, número de produtos que a gente gastaria menos. Então a gente não precisa ficar somando esse mais 3.000, porque a resposta vai ser proporcional. Com esse mais 3.000 ou menos, ou sem esse mais 3.000, a resposta é proporcional. E o que a gente quer saber, a proporção, se um é mais, gasta mais ou uma outra quantidade de produtos gasta menos. É a proporção que a gente quer saber. Então não precisaria, a rigor, somar esses 3.000 aqui. A gente vai acabar vendo, mais pra frente oportunamente, que talvez seja até interessante a gente somar esses 3.000, porque não é difícil a gente somar 3.000. Seria mais difícil, sei lá, se fosse 2.481, vamos supor. Seria uma conta mais difícil, mais suscetível a erros, então com certeza valeria a gente não somar essa parcela, né? Mas a gente vai vendo oportunamente que esses 3.000 aqui, às vezes até melhor a gente somar para evitar erros, tá? Na nossa avaliação final, para não ficar comparando números negativos, que é chato, viu? Comparar número negativo é chato. Mas vamos lá, vamos fazer as nossas questões, a gente já vai entender já exatamente o que está acontecendo, tá? Então, ó, vamos começar com 20. Eu vou fazer com 20, com 30 e 40, tá? Só pra gente ter uma certeza maior na nossa resposta aqui. Então, ó, se a gente substituir o 20, tá vendo? Ó, pega o 20 produtos e substitui aqui no lugar do x. Então vai dar 20 quadrado, né? Menos 80 vezes 20. Eu vou fazer passo a passo para todo mundo ficar no mesmo pé, tá? Eu não vou colocar esses mais 3.000 não. Depois a gente avalia e vê se a gente precisa desses mais 3.000 mesmo. Seria interessante a gente somar, né? Então vamos lá, ó. Aqui vai dar 400, né? 20 vezes 20. Menos 80 vezes 20. Então um zero do 20, um zero do 80. 8 vezes 6, 8 vezes 2, 16. Então, C de 20 vai ser igual a 400 menos 1.600. Como que eu faço isso aqui? O certo seria a gente fazer o seguinte, quer ver? Ó, vou colocar aqui no cantinho mesmo. 400 menos 1.600, tá? Mas como que a gente deixa mais fácil fazer essa conta? Em vez de a gente fazer assim, a gente inverte. A gente põe 1.600, que é o maior, menos o 400. Só que como a gente inverteu a ordem deles e o sinal, né, porque o 400 é positivo aqui, o 1.600 é negativo, a nossa resposta também tem que inverter, tá? A gente inverteu os números que a gente está fazendo as contas, o resultado também vai ser invertido. Mas agora a gente faz a conta simples, simplesmente, ó, 0 para 0, 0, 0 para 0, 0, 4 para 6, 2, ou melhor, a gente põe o 16 aqui, né, 4 para 16, não, nem precisa. Aqui já dá para fazer direto. 4 para 6 dá 2. 0 menos 1 dá 1. Então a resposta é menos 1.200. Aqui, ó, menos 1.200. Agora vamos fazer para 30. C de 30. Aqui não tem jeito. Se você for fazer desse método braçal, tem que ir jogando, né, os números aqui e fazendo as contas. São umas continhas meio chatas. Mas não é nada. Tem contas piores, tá? Esse exercício aqui até que ele não judiou aqui das contas, ele podia ser bem mais maldoso aqui, né? Mais malvado. 8 vezes 3, 8, 16, 24. Então dá 24, 2.400. Então, a gente fazendo essa conta aqui, lembra, como o 2.400 é maior que o 900, né? Vamos inverter esse negócio aqui. Então vai dar 2.400. Em vez de fazer 900 menos 2.400, faz 2.400 menos 900. Só que lembra, resposta invertida, sinal da resposta invertido, não pode esquecer isso aqui. 0, 0, 9 para 4 não dá, a gente vai ter que pegar emprestado um, né? Então vai fazer de 9 para 14, 5. Agora a gente devolve esse 1 emprestado, então vai ficar 1 para 2, 1, dá 1.500. Então isso aqui é igual a menos 1.500. Essas contas aqui, se alguém tiver dificuldade, a gente pode fazer um exercício só para isso, né?
Vocês deixam aí nos comentários, a gente faz esses exercícios, não tem problema nenhum. É que aqui, como não é a questão é... Pra gente não ficar muito desviando muito da questão e perdendo o raciocínio, eu vou deixar isso aqui só como um detalhe. Então, ó, com 30 dá menos 1.500 negativos. E vamos ver com 40 quanto que vai dar. Ó. 40, ó, dá 1.600. 40 vezes 40, né? E aqui tá errado, hein? 40 aqui. 0, 0. Bom, se ali em cima foi 24, então 8 vezes 4 é 24 mais 8, 32. Então C de 40 vai ser os 3.200. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 3.200 menos 1.600. Invertido, né? Não pode esquecer da negativa aqui. Então dá 0 para 0, 0, 0 para 0, 0. 6 para 2 não dá, porque 2 já passou, né? Então a gente tem que deixar 12. Então 6 para 12, 6. A gente emprestou 1, devolve, então aqui em vez de ser 1, vai ser 2. Então 2 para 3 dá 1, menos 1.600. E aí aqui a gente tem que comparar. Qual desses três números é o menor? É o menos 1.200, menos 1.500 e menos 1.600. Se você tiver um pouco mais de habilidade com números negativos, você vai perceber que o menos 1.600 é menor, porque ele está mais longe do zero, certo? Então ele é menor, a gente está falando de números negativos. Então, menos 1, ele é maior do que menos 10. Menos 10 é um número menor, né? Imagina a sua conta bancária. Qual seria o saldo menor? Menos R$2 ou menos R$10? Seria o menos R$10 é menor, né? Um número menor. Então aqui, a nossa resposta a gente consegue perceber que é 40, porque o 1.600 é menor que 1.500, que é menor que 1.200. Mas aí você fala assim, você tá lá na prova, você tá suando, né? Porque fazer um bando de contas desse e provavelmente outros exercícios, às vezes a gente começa a ficar pressionado no tempo e o raciocínio ele começa a ficar mais difícil mesmo, é normal. Para qualquer um isso é normal. Então aqui talvez valha a pena a gente somar os 3.000, né? Aqueles mais 3.000, porque não é difícil a gente somar 3.000. É uma conta fácil, dá para somar. Então a gente pode somar 3.000 em todo mundo aqui. Eu particularmente somaria os 3.000, porque mesmo às vezes a gente tendo a noção, né, que 1.600 é menor que 1.500, mas lá na hora, às vezes a gente fica um pouquinho de dúvida, a gente quer ter certeza, porque às vezes a gente resolver uma questão sem tanta certeza, às vezes pode causar um estresse pra gente resolver a próxima questão, a gente fala, putz, eu já não tenho certeza se eu acertei a outra, tenho que acertar essa, tenho que acertar... Então assim, vamos tentar fazer uma forma mais... com menos possibilidades de erro, né? Então vamos somar esses 3.000, não é difícil somar os 3.000, tá? Então vamos fazer isso aqui em todos. E não precisaria ser 3.000, você poderia somar qualquer número, tá? Poderia somar 10.000, porque a gente não está interessado no custo. A gente quer saber a proporção, se um é maior que o outro, se um é menor, ou se o outro é menor. Então tanto faz se a gente somar 3.000, 10.000, tanto faz. Agora se ele perguntasse o custo, aí não, a gente teria que somar os 3.000 obrigatoriamente. Mas 3.000 é um número bem fácil, tá? Então aqui, ó. 3.000 menos 1.600, né? Que é a mesma coisa que menos 1.600 mais 3.000. Tanto faz você a ordem dos fatores, tanto faz, né? Então vamos lá. 6 para 10 dá 4. A gente emprestou 1 aqui, 1.400. Então, em vez de 1 aqui, a gente é 2. 2 para 3, 1. Então a resposta de 1.400 positivas. Vamos fazer nesse aqui, ó, 1.500. Vamos resolver aqui, ó. 1.500 negativos mais 3.000. 0 e 0. 5 para 10 não dá, a gente presta 1. Então 5 para 0 não dá. Então a gente presta 1, dá 5 para 10. Dá 5. A gente emprestou 1 aqui antes, então a gente soma 1 aqui no 2, a gente devolve, né? Então, em vez de 1 vai ficar 2, 2 para 3, 1. 1.500. Então, aqui, ó, C de 30. Opa, aqui ficou ruim. Mais, vou até colocar um maisinho aqui, ó, pra gente lembrar. 1.500. Ó, resposta. Aqui, como tem muita conta, é interessante a gente destacar também as respostas que a gente vai chegando, tá vendo? Ó, vamos destacar aqui.
aqui é mais. E aqui no C de 20, vamos fazer rapidinho, vai dar 3.000, né? Mais 3.000 menos 1.200. Isso aqui vai dar 0, 0. 2 para 0 não dá, a gente empresta 1, dá 8. 1, a gente soma o que a gente emprestou antes, então dá 2, 2 para 3, 1. 1.800. Então é mais 1.800. 1.800 o quê? Reais, né? Só pra gente lembrar que isso aqui tem uma unidade de medida. Então isso aqui são reais. Esse aqui também são reais. É sempre, às vezes a gente faz só com número pra ficar focado lá na conta, né? Mas assim, é interessante a gente sempre levar as unidades de medida, saber o que a gente está fazendo, porque às vezes num exercício mais complexo um pouco, é útil a gente saber as unidades de medida, tá? Então, assim, sempre que possível, vamos treinar a usar unidades de medidas. Não é obrigatório aqui nesse exercício, mas é interessante pelo menos a gente falar, eu sei que aqui é reais. Porque aí chega no outro exercício, você precisa saber, então aí você já está aquecido, né? Você já está praticado. Mas vamos voltar aqui no nosso exercício. O que ele quer saber aqui? O que ele quer saber mesmo? Que eu já até esqueci, né? É o custo, aqui ó, custo seja mínimo. Mínimo. Qual que é o menor custo? Qual que é o menor custo desses três? 1.800, 1.500 ou 1.400? É o 1.400. Então, quem é que chega na resposta de 1.400? 40. 40. Então, como uma dessas respostas é a verdadeira, né? Então, o que a gente calculou aqui, desses três aqui, é o 40. Por que eu não vou calcular o de 10? Olhando aqui o jeito das respostas, eu já sei que não precisa calcular o de 10. Porque lembra que o nosso gráfico lá, ele é assim, porque ele tem um ponto de mínimo, né? Esse aqui é um mínimo, não tem nenhum abaixo aqui. Não tem nenhum número abaixo aqui. Então esse aqui é o gráfico que tem um ponto de mínimo. Se a gente calculou 40 aqui, 40. O de 30 ele deu aqui, né? Porque ele deu um pouquinho maior, ó. Um pouquinho maior aqui. Então esse aqui é o de 30. Que o de 30 quanto deu? Só pra gente marcar 1.500. 1.500. Aqui o mínimo deu 1.400. O de 20 que a gente calculou, aqui ó, 20. Se você for ver bem, a gente precisa nem ter calculado com 20, né? Porque se a gente calculou de 40 e o de 30, a gente já vê que dá 2 aqui, ó. Nem precisaria calcular o 20. Mas como a gente estava fazendo lá no comecinho, a gente não tinha essa ideia se 20 ia ser menor ou 30. Então é válido sim fazer as três contas, tá? Aqui deu 1.800. Se a gente for calcular o custo para 10, ele tá aqui, ó. Então com certeza ele vai dar maior, né? Porque se ele tá antes, ele vai dar maior, não tem nem discussão. Tá? Então, se ele desse uma resposta aqui 50, por exemplo, letra E, 50, podia ser que ele fosse o de mínimo, podia ser que o 40 ele tivesse para cá, né? E aí o 50 ia estar mais perto desse ponto de mínimo aqui, mas não é o caso, a gente está trabalhando com as opções que ele deu, uma delas é a certa. Então, olhando aqui pelo gráfico, a gente percebe que não precisa calcular o C de 10 e que desses três que a gente chegou às contas, o menor é o 40, então a resposta é 40, sem crise, né? Agora eu quero resolver com vocês o outro método. Deixa eu só apagar aqui as coisas aqui. Mas como que se faz o problema daquela forma fácil, né? Que usa recursos aí de matemática de segundo grau, de terceiro grau, né? Ensino superior, ou tecnólogo, que são equivalentes. E como que a gente faz então? É muito simples. Quando a gente tem uma questão assim, que tem uma equação e ele pergunta um mínimo ou um máximo, você deriva e iguala a zero. Mas o que é a derivada, né? Se você não souber a derivada, o que é? Eu não vou dar grandes explicações pra gente não fugir muito aqui do tema do exercício e começar a perder o raciocínio. A gente pode fazer um vídeo só para isso, se for necessário. Mas, regrinha básica, você tem uma equação e ele quer saber um mínimo e um máximo, deriva e iguala a zero. O que é derivar? Bom, eu vou dar as regrinhas para você. Então, se você gravar, memorizar essas regrinhas, na hora que você precisar fazer, é só você aplicar essas regras. Tá? Eu não vou dar todas as regras, mas as principais, as que num concurso é o que cairia, tá? Então vamos lá. Vamos derivar
essa equação. Primeiro vamos escrever a equação aqui, deixa eu só afinar um pouquinho aqui a caneta. Ó, vamos derivar. Como é que faz a derivada disso aqui? Vamos copiar primeiro, né? E vamos falar as regrinhas. Aqui, ó. Bom, primeira coisa, derivada, a gente coloca uma linha para saber que é derivada. Coloca uma linha na letra que a gente nomeou, deu de nome para a equação. Aqui é o C, né? Então a gente vai colocar a C'. C' de x é igual, aí a gente tem que derivar isso aqui. Para você derivar, você separa os membros, ou seja, onde tiver mais e onde tiver menos, ele vira um membro novo. Então aqui a gente tem x² menos, quer dizer, menos 80x. Então x² é um membro e menos 80x é outro membro. A gente está separando, tá vendo? Tem um menos que está separando. E aqui tem o mais 3.000, então ele já é outro membro. Tá vendo que tem um mais? Então ele separou, ele quebrou a equação. Ele quebrou a equação aqui, a gente vai fazer por partes. Como que a gente faz a derivada aqui, então, do x²? Vamos colocar aqui no cantinho? É muito simples, regrinha, tá? Você pega esse quadrado e joga aqui na frente do x. Então, a gente chama de tombo expoente. Então, isso aqui vai ficar 2x, tá? Então, a derivada de x² é 2x. O 2 que estava aqui caiu para frente e virou multiplicando, 2x. Ah, e se fosse x ao cubo? Só para a gente criar mais casos na nossa cabeça aqui, né? Tá mais preparado. Muito simples, a gente pega esse termo aqui, joga ele para cá, só que aqui, em vez de a gente sumir o 3, ele vai virar 2, ele vira 1 a menos. Então vai ficar 3, que ele caiu para cá, vezes x ao quadrado, tá vendo? Ah, e se fosse, sei lá, 7x à quinta? Só pra gente pensar em todas as possibilidades aqui. Não é o nosso caso, mas para você já ir acostumando, né? Ou ter uma fonte de referência aqui. Esse 7 aqui está multiplicando, ele continua, não mexe nele. O 5 ele vai cair igual aos outros, vezes 5. E o x, ele vai, esse 5 que está aqui, ele vira 4. Você sempre subtrai 1. Aqui no x² também, né? 2 menos 1, 1. Então aqui ficaria o 1, mas não precisa escrever ele, tá? A gente deixa 2x, tá bom. Então a gente vê aqui, x² derivada 2x. 2x. Vamos derivar menos 80 aqui. Como que a gente deriva o menos 80, hein? Menos 80x. Basicamente da mesma forma, a gente mantém o menos 80, né? Porque ele está multiplicando. Lembra que aqui tinha o 1, né? Tem um 1 em cima do x, quando não tem nada escrito é porque tem o 1. Então o 1, em tese, ele cai para cá, o 1, e o, que tá e o x ele some. O x ele some, porque o 1 ele vira 0, e todo número elevado a 0 é 1. Mas é só você lembrar que o x, quando você deriva o x, ele vira 1. Então ele está multiplicando aqui, ó, ele virou 1. No nosso caso seria equivalente a ele sumir, né? Então o menos 80 vezes 1 daria o menos 80. Aqui, ó, menos 80. Porque o x, lembra, o x, quando ele está multiplicando assim, ele some. E se ele tivesse sozinho? O que ia acontecer? Ele ia virar 1. Ele não vira 0, ele vira 1, tá? Aqui ele também virou 1. Ele também virou 1 aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele virou 1. Só que 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa. Então, a derivada de menos 80x é menos 80. E a derivada de mais 3.000, quanto que é? Bom, é outra regrinha. Sempre quando você tiver um número fixo, uma constante, né, um número constante que ele não depende de ninguém, faça chuva, faça sol, 3.000 é 3.000. Você pode estar calculando para um produto, para 1 milhão de produto, é sempre 3.000. Ele não tem nenhum X, não tem nenhuma letra, um Y, um Z, não tem letra nenhuma nele. Então ele é ele. Ele não muda. É igual, podia ser, sei lá, 1.452,397. Um número que não muda, ele não depende de ninguém, ele vai ser sempre aquele número. É chamado de uma constante. Constante, não muda. E a derivada de toda constante é zero, tá? Zero. Então, a gente pode somar zero aqui. Então a gente consegue, só para a gente limpar um pouquinho aqui a nossa expressão, né? O C' de x é 2x menos 80. Lembra, tem que igualar a zero. Zero, que a gente quer saber o mínimo ou o máximo, a gente pega essa derivada igual a zero. Então, só passando 2x para cá, vai ficar menos 2x igual a menos 80.
porque passou para cá, então o que era mais 2x passou a ser menos 2x. X é igual a menos 80. Isso aqui é matemática, tá? Qualquer coisa a gente pode fazer um exercício específico para isso. Então, menos com menos dá mais. 80 dividido por 2, 40. Então aqui a nossa resposta é 40. A mesma resposta que a gente chegou pelo outro jeito. Essa resposta aqui. Eu vou apagar aqui só para a gente ver como que uma pessoa que conhece, né, que tem esse recurso matemático, ela resolveria isso aqui fácil, de repente até de cabeça. Deixa eu só apagar aqui. Ó, vou resolver aqui da maneira que uma pessoa fazendo a prova resolveria, né, sem falar nada, sem explicar nada, só para a gente ver o tempo que ia demorar isso aqui. Aí, ó, tranquilo, né? Dá pra fazer de cabeça até. Quando você tiver um pouco mais de habilidade, um pouco mais de prática, você faz isso aqui de cabeça. Tranquilinho, né? O que? 10 segundos? 10 segundos eu fiz aqui escrevendo ainda. Então, assim, é interessante conhecer esse recurso. Agora vocês já têm uma noção. A gente pode até fazer um vídeo melhor aí de derivadas ali, ficar mais completo. É um assunto bem extenso, mas dá pra gente dar uma enxugada aqui, né? E a gente consegue explicar, vamos ver. Você deixa aí no comentário aí, se tiver bastante gente precisando, a gente faz. Mas é isso, né? Eu acho achei uma questão bem interessante, a gente conseguiu resolver de dois modos. Um à força, vamos dizer assim, né? Sempre bom você saber fazer um exercício à força. Bem interessante. Lembrando, tem muito mais vídeos aí no canal, dá uma olhada nas nossas playlists, em outros vídeos, tem muito conteúdo bem interessante, tá bom, turma? Então, valeu, abraço e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal, hein? Valeu! Vamos continuar estudando.